Olá, vamos continuar nosso livro fascinante, Nefesh Haim. Estamos no capítulo 18 e nesse capítulo a gente vai ver o seguinte: será que tem como o ser humano ser desconectado de Deus? Então, no capítulo passado, no capítulo 17, a gente viu como se dá a conexão entre o ser humano e Deus através do corpo, é conectado através de três partes da alma, que seria Nefesh, Ruach e Neshama, até Deus. E a conexão entre as almas é como se fosse de argolas, ou seja, a Nefesh é conectada ao Ruach, e o Ruach a Neshama, e a Neshama é conectada a Deus. Então, através dessa conexão, como se fosse uma corrente, tem a conexão entre Deus e o homem e Deus. Então, dado isso, vamos para o capítulo 18. No capítulo 18 vai falar o seguinte, que por que Deus fez dessa forma o mundo? Que a conexão entre o homem e Deus seja através de três partes, como argolas. Então, o objetivo disso tudo foi uma bondade incrível, gigante de Deus, porque Deus quer que no final das contas o ser humano seja beneficiado, que a bondade venha para a humanidade, para o homem. Então, através desse objetivo de Deus trazer o bem para o ser humano, ele fez dessa forma, a gente vai ver o porquê. Então, através que o ser humano vai estudando o Torá e vai se elevando de pouco em pouco, até conseguir conectar de baixo para cima, através do estudo da Torá e do trabalho dele para Deus, com pureza no coração, com amor a Deus, com temor a Deus, ele consegue então conectar cada vez mais a sua alma em Deus. Porém, existem pecados, coisas, atos que o ser humano possa fazer, que esses pecados, eles causam a desconexão entre homem e Deus, que em hebraico a gente vai chamar de karet, de cortado. Ou seja, como se fosse que Deus e o homem estão conectados por uma corda e essa corda é cortada. Porém, sempre o corte ele vai ser no nível da alma da nefesh, porque tem nefesh, ruach e neshama. Então a desconexão entre o homem e Deus vai se dar no rompimento da argola da nefesh com o ruach. Então assim o ser humano vai ser desconectado de Deus, porque vai ter um rompimento entre o nefesh e o ruach. Por quê? Porque o nefesh tem a ver com os atos. Se o ser humano faz algum ato errado, mas esse ato é tão errado a ponto de ser desconectado, então a nefesh se desconecta do ruach. E assim, então, é rompida essa corrente. E o ser humano está desconectado de Deus. Deus nos livre. Como está escrito na Torá. O versículo vai criar em Levíticos 22:3. Venichnetá nefesh haim lifnei Hashem. Não, desculpa. Venichnetá nefesh haim elefanai ani Hashem. Ou seja, será desconectada a nefesh, aí, essa nefesh, melefanai, perante mim, eu sou Deus. Como assim, perante mim? Então vai falar, perante mim, de verdade. Ou seja, que a nefesh vai ser desconectada de Deus, ou seja, a nefesh vai ser desconectada da Duru, assim vai falar no Zohar, no livro da Kabbalah. Como está escrito também em Isaías 59:2, que ima vonotechem hayum abdelim beinechem leven elokechem, que fala o Isaías, os pecados de vocês estão separando vocês de Deus. Ele vai falar, separa de verdade de Deus, porque é um rompimento entre a alma, entre o ser humano e Deus. E se é um rompimento da alma, da nefesh, com o ruach, então a nefesh acaba recebendo cascas e impurezas, assim na linguagem da Kabbalah. Então vamos explicar o seguinte. Não é que quando o ser humano é desconectado de Deus através de algum pecado e então essa nefesh é desconectada, essa desconexão vem 100%, não é que é totalmente desconectada. Sempre vai sobrar um pouquinho da nefesh conectada. Por quê? Porque lembra que a gente falou que a conexão é igual a argola? Ou seja, a nefesh com o ruach é conectada igual a uma argola? Então sempre tem a parte mais acima da nefesh, ela sempre passa pela parte mais abaixo do ruach. Então, mesmo que é desconectada, essa parte acima, ela nunca é desconectada. Ou seja, por mais que seja rompida a corrente, sempre tem uma conexão ainda entre a nefesh e o ruach. E através dessa conexão ainda existente, pode ser tudo consertado e se conectar de novo. É o que a gente vai ver mais para frente. Então, é o seguinte, uma introdução. Então, através dos erros, dos pecados, a nefesh pode ser desconectada do ruach. E o ruach? Se a gente fizer um pecado relacionado à alma chamada ruach, ou seja, um pecado com a fala, por exemplo. Por exemplo, lashon hara, falar mal do próximo, maledicência, mentir, coisas do tipo fofoca, pecados muito graves. Será que então essa ruach pode ser desconectada da alma acima, ou seja, da neshama? E a resposta é que não, que nunca o ruach pode ser desconectado da neshama. Somente a nefesh pode ser desconectada do ruach. Por quê? Porque não tem nenhum versículo da Torá que vem dizer que o ruach é desconectado, que o karet
tem a ver com Ruach, e sempre tem a ver com Nefesh. Como está escrito, Venichretá Nefesh aí, vai ser desconectada essa alma, essa Nefesh. Então a Nefesh é desconectada. Ou outro versículo em Levíticos 18, 19, Venichretu Nefashot al-Sot. E serão desconectadas as Nefashot que fazem algo errado. Então sempre tem a ver com o ato. Se a pessoa faz algum ato errado que tem a ver com a Nefesh é desconectada com o Ruach. Mas o Ruach nunca pode ser desconectado da Neshama. E a Neshama menos ainda ser desconectada de Deus. Isso é impossível. Ou seja, a Nefesh, se a pessoa faz alguma coisa muito errada, pode ser desconectada do Ruach. O Ruach, se ela faz alguma coisa errada, ela não é desconectada. Porém, pode ser que ele vai trazer que a impureza consiga se elevar no mundo, ou seja, em entrar em mundos espirituais mais elevados, que é muito grave, e assim purificar o Ruach. O Ruach pode ser impurificado, mas nunca desconectado. E a Neshama não pode ser desconectada e nem nunca impurificada. Não há pecado algum que o ser humano faça que possa impurificar a Neshama, o nível da Neshama, que ali é um mundo totalmente perfeito, que é conectado a Deus. Ou seja, então a Nefesh pode ser impurificada e desconectada, o Ruach pode ser impurificado, mas não pode ser desconectado, e a Neshama não pode ser nem impurificado e nem desconectado. Então, se Deus nos livre, a pessoa foi desconectada, a Nefesh se desconectou da Ruach, o que faz? Então assim ele vai explicar que como... um segundo que eu me perdi. Aqui. O seguinte, que como a alma tem a ver com a ação, a Nefesh tem a ver com a ação, e o Ruach tem a ver com a fala, certo? Como pode se voltar a conexão? Se foi desconectado, como pode voltar essa conexão? Através do que a gente chama em hebraico de vidui. O que significa vidui? Confissão. A pessoa confessa através da fala, mas com sinceridade no coração, seja Deus, para Deus, não para ser humano, para Deus. Deus, eu errei, eu fiz isso, aquilo. Errei grave. E quando a pessoa faz essa confissão, a confissão é feita através da fala, então tem a ver com Ruach. E para falar, a gente precisa fazer algum ato, porque ao falar você está expressando um ato através... É um ato, né? Então a fala, quando você faz um vidui, você conecta o ato com a fala. E assim você consegue reconectar a Nefesh com o Ruach. Então a confissão faz você conectar a alma da Nefesh que estava desconectada do Ruach e fazer essa conexão novamente. Agora, quando o pecado é do nível do Ruach, ou seja, a ver com a fala, que não é desconectada, mas é impurificada, como você consegue purificar? Através, então, do pensamento. Quando a pessoa faz tchuvá, ela pensa em tchuvá, ou seja, ela se arrepende de verdade, ela está com dor na consciência, ela fala, uau, o que eu fiz? Estou muito errado, eu quero mudar. Quando a pessoa faz esse pensamento, né, de mudança, de estar arrependido de verdade, isso tem a ver com o intelecto, né? Então, quando a pessoa se arrepende, ela consegue influenciar a Neshama com o Ruach, embora não estejam desconectados, e consegue purificar o Ruach. Então é isso. A conexão entre a Nefesh e o Ruach é feita através da confissão para Deus, de forma sincera. E a purificação do Ruach, ela é feita através da tchuvá, do arrependimento, de você estar com dor na consciência e você realmente estar arrependido do que fez. Quando a pessoa está arrependida do que fez, ela conserta também, tira a impureza do Ruach. E a Neshama não precisa consertar, porque ela nunca, a Neshama, ela pode ser impurificada, nem desconectada, nem atrapalhada. Acontece que se a pessoa faz pecados do nível do pensamento, ou seja, pensa em coisas impuras, em coisas erradas, ela não causa nenhum mal a Neshama, aos mundos espirituais, porém ela acaba causando mal a si mesma. Porque lembra que a gente viu que a Neshama, se a pessoa está num nível propício, a Neshama consegue brilhar sobre a cabeça do ser humano e assim ele consegue crescer, que é o maior nível possível. Quando a pessoa ela impurifica os seus pensamentos, esse brilho deixa de vir. Então a pessoa não é que ela está desconectada e nem impurificada, mas ela não passa a ter a influência da Neshama. A Neshama para de irradiar a vida, o intelecto dela. Então, no final, a pessoa que peca nos pensamentos, né, erra nos pensamentos impuros, ela causa o mal a ela própria, e somente. Mas ela não impurifica e nem destrói nenhum mundo espiritual, diferente do Ruach, que impurifica os mundos espirituais, diferente da Neshama, que impurifica ou até desconecta esses mundos e esses precisam ser consertados. Então, esse foi o capítulo 18. Muito obrigado, não deixam de dar uma curtida, né, e se inscrever no canal.